Propriedades coligativas é um dos assuntos mais legais de química que a gente consegue, inclusive, aplicar no nosso dia a dia. Na última aula, a gente falou sobre o diagrama de fases e ele é bem importante para esse estudo de propriedades coligativas. Eu sou o Bruno Maia, bem-vindo ao Química do Zero. As propriedades coligativas, então, é a parte da química que a gente estuda os efeitos causados a um solvente puro, caso nesse solvente a gente adicione um soluto não volátil. Soluto é algo que se dissolve no solvente, a gente falou disso em soluções. Não volátil é que não evapora. Tá, vamos traduzir para ficar mais fácil? Propriedades coligativas estudam o que acontece com a água caso na água eu jogue sal de cozinha. É isso. E você já deve ter uma noção, mas você vai entender o porquê agora. Então, a adição de um soluto não volátil num solvente puro, no caso da água, exemplo, vamos pegar o exemplo, se eu jogar sal de cozinha na água, o que vai acontecer? Vamos analisar as 4 propriedades físicas que podem variar. Caso eu jogue sal na água, a pressão de vapor da água pode cair, ela vai cair no caso, e a temperatura de ebulição da água ela vai aumentar. Eu vou te explicar cada um desses fatos aqui agora, desses fenômenos que acontecem, mas você tem que saber que é isso que acontece. E aí, olha, o fato de abaixar a pressão de vapor quando eu coloco sal na água, isso é chamado de tonoscopia. Aumentar a temperatura de ebulição quando eu jogo sal na água, isso é chamado de ebulioscopia. Lembra que pressão de vapor é o grau lá de energia das partículas. A gente falou nisso no diagrama de fases. Então, a pressão de vapor, assim como a temperatura, mede a agitação das partículas. É a força que o gás lá, que o vapor faz para tentar atravessar a barreira da pressão atmosférica. Então, a água líquida, suas moléculas naturalmente têm lá um determinado grau de agitação. Estou explicando o porquê. Se eu jogo sal na água, eu passo a ter mais interações, muito mais interações. Isso quer dizer que esse sistema ele fica menos livre, vamos dizer assim. Ele fica mais coeso. Se ele fica mais coeso, é como se as moléculas de água perdessem um pouco de agitação. E aí, quando eu digo que a pressão de vapor cai, olha aqui, primeiro gráfico, solvente puro, é como se eu tivesse apenas a água. Quando eu jogo o sal na água, olha só a curva caindo. Isso quer dizer que a pressão de vapor cai. E aqui ela está caindo para essa curva mais baixa. E olha, aqui é meio que um efeito cascata, em cadeia. O fato de abaixar a pressão de vapor aumenta também a temperatura de ebulição. Olha o gráfico de baixo. É a mesma curva, são as mesmas curvas. A de cima é do solvente e a de baixo, olha, da solução. Quando eu joguei sal na água. Para a água, por exemplo, entrar em ebulição, eu preciso atravessar essa fronteira aqui. E ela atravessa essa fronteira nesta temperatura. Quando eu jogo o sal na água, por exemplo, a pressão de vapor dela cai da solução. Então agora eu tenho que atravessar esta nova barreira. E esta nova barreira se encontra numa temperatura mais alta. É isso. Vamos explicar do ponto de vista microscópico por que isso acontece. Para que a água entre em ebulição, a gente tem que romper as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. A gente já falou disso em forças intermoleculares. Agora que tem sal dissolvido na água, para que a água entre em ebulição, lembra, né? Por exemplo, um método de separação de mistura. Se a gente ferver isso, só a água vai embora, o sal fica. Então agora se tem sal na água, além de romper as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água, a gente também tem que romper as interações da água com os íons do sal. Se você lembrar, essas interações são chamadas de íon dipolo. Além de ter mais interações e essa íon dipolo ser mais forte, por isso a temperatura de ebulição vai aumentar quando a gente adicionar um soluto em um solvente. E os outros dois efeitos
são quando a gente adiciona um soluto não volátil em um solvente puro, isso diminui a temperatura de congelamento. Isso é chamado de crioscopia. A explicação disso é um pouco mais difícil, é um pouco mais chata. Vou te explicar, vou dizer de curiosidade. Não costuma ser pedido o porquê disso, mas é legal entender. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente joga um soluto, um solvente, por exemplo, se a água congela, se ela passa do estado líquido para o sólido a 0 graus, quando eu jogar sal na água, agora, se eu estiver tirando o calor dela e a temperatura baixando, ela não, se tiver sal na água, ela não congela mais em 0. Ela vai congelar abaixo de 0. Vamos entender o porquê que isso acontece. Para que a água líquida, perceba que eu estou pegando sempre água como exemplo, mas isso seria qualquer solvente. Quando a água líquida, quando ela está no estado líquido e ela vai se congelar, as moléculas precisam se organizar num arranjo tridimensional que é característico de cada substância. No caso da água, ela forma aqueles cristais hexagonais que tem até um buraquinho no meio e tal. Para ela congelar, ela precisa se organizar. Se tem sal dissolvido, esse sal dissolvido ele meio que atrapalha essa organização das moléculas de água. E se eu estou em 0 graus e ainda tem sal dissolvido, ele não deixa a água organizar. À medida que eu vou reduzindo a temperatura, a solubilidade desse sal vai caindo e ele vai saindo da solução, indo para o fundo. E à medida que ele vai saindo da solução, a água começa a congelar. Por isso que ela congela primeiro na superfície, tá? E por isso, então, que ela congela a uma temperatura abaixo de 0. Vou te dar um exemplo que você vai saber. Por exemplo, olha aí, isso é uma garrafa de vodka. A vodka ela não congela no congelador tradicional. Por quê? Porque a vodka é uma mistura que tem água, tem álcool, tem corante, tem conservante, tem várias outras substâncias misturadas ali. Tem vários solutos misturados no solvente. E aí a temperatura de congelamento abaixa de 0. Por isso que ela não congela no congelador. E olha só o exemplo que eu ia citar. Imagine que a gente está num país muito frio, tipo no Canadá, a menos 10 graus. Se eu estou a menos 10 graus, a temperatura de congelamento da água não é 0. Isso quer dizer, se eu estou na rua a menos 10, tudo é neve. Nesses países costuma-se adicionar sal na neve. Para quê? Para essa neve derreter e desobstruir a rua. Mas por que a neve derrete se eu jogo sal nela? A temperatura de congelamento da água é 0. Então, abaixo de 0, ela vai estar sempre no estado sólido. Quando eu jogo sal, isso é tudo calculado, né? A gente aqui vê só a parte teórica, qualitativa. Quando eu jogo sal, eu faço a temperatura de congelamento, por exemplo, ir para menos 15. Se essa neve está em menos 10 com o sal agora, era para ela estar congelada em menos 15. Então ela começa a derreter, uma vez que ela está numa temperatura agora acima da temperatura que ela deveria congelar com o sal. E o nosso último efeito coligativo aqui é a osmoscopia, que osmose é a passagem de solvente entre duas soluções, né? Passa-se o solvente da solução menos concentrada para mais concentrada, a fim de que elas fiquem na mesma concentração. E aí, quanto mais soluto eu tiver na minha solução, maior é a pressão osmótica dela. Ou seja, pense com você que a pressão osmótica é a tendência que uma solução tem de puxar água da outra. Quanto mais concentrada ela tiver, maior vai ser a tendência dela de puxar água de outra solução. Mas aí é muito importante você saber que esses efeitos coligativos eles vão depender só da quantidade de partículas do soluto em mol presentes na solução. Como assim? Guarde isso. Isso aqui é uma dica que aborda tudo o que a gente acabou de falar. Quanto mais soluto eu tiver na solução, menor vai ser a pressão de vapor dela
maior a temperatura de ebulição, menor a de congelamento e maior a pressão osmótica. Se liga nesse exemplo fantástico que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou te dar 3 soluções e a gente vai colocar elas em ordem crescente da temperatura de ebulição. Olha aí as 3 soluções. Detalhe, depende só da quantidade de soluto em mol, tá? Que a gente tem na solução. Mas, Bruno, as 3 têm a mesma concentração. Isso. Só que tem um detalhe importantíssimo. Perceba que eu coloquei a quantidade de partículas presentes na solução. Primeira solução, que é a solução de NaCl. O NaCl é um soluto iônico, que em água se dissocia em Na+, e Cl-. Para cada 1 NaCl, eu vou ter em água 1 de Na+, e 1 de Cl-. Se eu tenho uma solução 0,1 mol por litro de NaCl, eu vou ter 0,1 mol do cátion Na+, 0,1 mol do ânion Cl-, o que me dá um total de 0,2 mols de partículas. A solução 2, que é o cloreto de cálcio, também é um soluto iônico, metal e ametal, né? Nós já falamos sobre isso na aula de ligações iônicas. Lembra que química, tá vendo? Não tem jeito, tudo depende de tudo. Então a gente fala de um assunto aqui agora e está precisando de um assunto lá do início do conteúdo. O CaCl2 também é um composto iônico. Em água, em solução, se dissocia em Ca2+ e 2Cl-. Dissociação, a gente fala disso em sais. Sendo que para cada 1 CaCl2, por dissociação ele origina um Ca e 2 Cl. Se a solução é 0,1 mol por litro de CaCl2, eu vou ter em solução 0,1 mol de Ca e 0,2 mols de Cl-, o que me dá um total de exatamente, eu estou tampando aí, né? Dá um total de 0,3 mols de partículas dentro da solução, uma vez que esse soluto iônico se dissocia. E o 3 é a glicose. Glicose é um soluto molecular, é um açúcar. Substâncias moleculares que se dissolvem em água, exceto os ácidos, não dissociam nem ionizam. Então, para a glicose, nós temos, de fato, 0,1 mol de partículas na solução. Eu quero as 3 em ordem crescente da temperatura de ebulição. E qual é a relação da temperatura de ebulição? Olha, quanto mais soluto eu tenho, maior é a temperatura de ebulição. Se eu quero a ordem crescente, é da que tem menos soluto, que é a amostra 3, depois a amostra 1, que tem 0,2 mols de soluto, depois é a amostra 2, que tem 0,3 mols de soluto.